Yeah. Sim, isto agora... Agora As podes pessoas até apresentar. vão conseguir ver as minhas rugas. Coitadito. Com 25 anos já has revelado as Olá, rugas. jovens e menos jovens. Saúde. Estamos de volta para mais uma tavernada e hoje uma cena aceitou falar de um tema à minha escolha. Vamos lá ver o que é que isso vai dar. Eu não sei, tu é que escolhes sempre os temas. Mas que não tem por base um texto dele. Um tema muito importante que temos que discutir e um tema que fará provavelmente com que certas pessoas da dita esquerda não me considerem, a mim pelo menos, não sei quanto a uma cena como é que se vai posicionar, À tua esquerda, não tão claramente. não tão esquerdista como aparentemente estariam à espera. Ora bem, chamemos-lhe a esquerda pobrezinha. Já temos, pronto, quando perguntasse, então como é que a gente vai chamar esta conversa? A esquerda A pobrezinha? esquerda pobrezinha. Ok. E o que é a esquerda pobrezinha? É a esquerda que dá boleia à direita. É a esquerda que está demasiado ocupada a defender o que está estabelecido, o sistema, em oposição a uma esquerda progressista e que defende o real interesse das pessoas pela melhoria constante dos serviços prestados. A esquerda pobrezinha é a esquerda do... O nosso Estado é modesto, mas é trabalhador, faz muito pelas pessoas. Se não fosse o SNS, havia muita gente que morria sem cuidados médicos. Se não fosse o apoio judiciário, havia muita gente que não tinha acesso à justiça. Se não fosse a escola pública, havia muita gente que não sabia ler. É verdade. Mas eu não quero um SNS que existe para que não haja muita gente... Eu estou-me a posicionar já para bater? para ver onde é que vais. Eu não quero um SNS que sirva exclusivamente o propósito de não ter gente a morrer sem cuidados médicos. Eu quero um SNS que não recuse a prescrição de exames por uma questão de orçamento. Eu quero um SNS que não manda as pessoas para casa em estado terminal. Esse é o SNS que eu quero. Um SNS que não seja dos mínimos. Eu quero uma escola que não seja segregadora. Que não haja em cidades a escola para onde vão os meninos de bem e a escola para onde vão os outros. Eu quero tribunais que sejam de igualdade de armas, de igualdade de oportunidades, com advogados dedicados às causas das pessoas que não têm à partida condições financeiras para aceder a melhores advogados. E, acima de tudo, eu quero um Estado empenhado para que todos nós arranquemos no mesmo lugar, na fila da partida. Ainda não consegui encontrar nenhum buraco não é? para entrar contra ti. É fixe. Uma pessoa ouve isto e diz assim: este fulano é de esquerda, tal, está muito bem, tal, não sei o quê. Bem. Agora, quando. Não é? E agora? Não e de consigo ver nada. repente, vem o fulano da Iniciativa Liberal e diz assim: SNS, acabar com o SNS, dar dinheiro aos privados para darem melhor saúde às pessoas. E a malta que me diz: muito bem, Pedro, estás a falar bem, estás a ir bem e tal, são os gajos que me dizem assim: este SNS é do melhor que há, salvou a vida à prima da tia e da cunhada da minha amiga. Salvou-lhe a vida. E temos que preservar. Isto tem que ser preservado. E temos que nos bater ferozmente pelo SNS que temos. Não. O que nós temos que responder ao fulano da Iniciativa Liberal que quer acabar com este SNS porque não presta é: sim, mas nós estamos a trabalhar para que todos tenham acesso a um SNS melhor. E não, nós temos é que preservar isto que aqui está. Isto que aqui está é que é muito bom. Isto é a democracia e o Estado de Direito a funcionar. Não sei. Estás-me a tramar no tema porque eu não... É uma valente treta. É uma valente treta. Tu queres discordar de mim, mas não consegues. Consegui! Não há muito... Quer dizer, quando os gajos dizem, a malta diz, queremos preservar este SNS, eu não... Assumo eu que eles não estão a dizer que quer preservar as partes más ou
não é as partes más, que eu quero dizer, as partes menos boas, menos conseguidas deste SNS. Porque este SNS, numa escala temporal, tem pouco tempo. Este SNS tem pouco tempo, numa escala temporal. Sim. Não é? E foi tudo... E mesmo assim degradou-se a uma velocidade astronómica. Basta que passe por lá um maluco qualquer, como o Passos Coelho ou outro pior ainda, e desaparece um dia para o outro. Sim. Não é? Portanto, ele foi feito à pressão, como foi feito a democratização do ensino. Foi tudo feito a martelo. Houve muita coisa que não foi feita por interesses de malta como da Iniciativa Liberal. Nomeadamente, creche. Ainda hoje somos dependentes porque parou. Houve um boom imenso a seguir ao 25 de Abril na criação de escolas de ensino primário, ensino preparatório e secundário para um acesso a todos. As creches, na altura, ainda existe essa ideia, ainda agora foi falado sobre isso, de onde o Estado não conseguir cumprir para já. Era sempre um para já, não é? A iniciativa privada assume, sendo subsidiada pelo Estado, daí as IPSS e tal, mas era um para já, que se assume, nós estamos aqui empenhados a fazer estas obras todas de ensino já. O problema é que depois essas estruturas, elas próprias, não só criam uma dependência em relação ao financiamento do Estado, como elas próprias acabam por se densificar. E tu não podes dizer a essas estruturas, bem, não, amigos, calma, a gente não vos vai dar mais dinheiro, nem vos vai dar mais condições, porque é suposto vocês serem provisórios. Sim. Até nós conseguimos cumprir as nossas funções. Sim, só que é isso que me dá vontade de dizer à União das Misericórdias, por exemplo, quer dizer assim, vocês andam sempre bons tendidos à espera que o Estado vos dê mais dinheiro. Mas calma, vocês têm que arranjar... As Misericórdias têm o seu core business, que eu não sei muito bem qual é, têm a sua lógica de existência, têm o seu propósito, que eu presumo que não seja ganhar dinheiro. Mas porque no interior... Eu presumo, porque não é isso que eles vendem. Quando o Passos Coelho quis fechar os hospitais e centros de saúde do interior, apareceu logo a Santa Casa da Misericórdia a dizer não, nós assumimos. Com um belo de um custo. Pois. Mas a questão fazer dinheiro. Nós não podemos estar a dizer às Misericórdias, não podemos... bem, eu vou substituir esta afirmação por uma pergunta. Podemos nós dizer às Misericórdias, aguenta aí os cavalinhos, porque tu tens que te orientar, tu tens que existir por ti mesma, porque tu, enquanto parte do dever do Estado, só existes enquanto nós não conseguirmos sozinhos fazê-lo. E eu faço esta pergunta porquê? Porque... é uma pergunta. Ok. Bora lá. É uma pergunta, mas com tendenciosa, porque desde já vou dar a minha opinião. Se nós... não, para ver se mesmo assim és capaz de ir contra mim. Mas se nós dizemos às Misericórdias que este não é o vosso espaço, este não é o vosso lugar, este é o nosso lugar, Estado, e vocês estão a ocupá-lo provisoriamente até nós sermos capazes, então nós não, o que estamos a fazer não é suficiente. Vocês são uma garantia do cumprimento dos fins do Estado. Então eu não posso defender que a saúde pública está decente. Eu não posso defender este SNS. Porque este SNS está dependente da saúde, nomeadamente dos cuidados continuados privados ou do setor social, como lhe chamam agora, que é privado, mas é privado. O setor social é o privado da igreja, não é? Na maior parte dos casos. Sim. Mas eu não estou... Percebes? No fundo é esta a minha posição em relação a isso. Mas diz-me a tua, desculpa. Mas era uma pergunta? Sim, era. Uma pergunta com um metralhadora apontada à tua cabeça. Não, tranquilo. É o que eu te estava a dizer. Eu acho que... No outro dia estava a ver uma treta de história, que eu ouço muito história, portanto devia ter seguido história também. Se calhar qualquer dia faço. Perder a cabeça. Faz a tua própria história. Não, isso faço por força das circunstâncias, não é? Tenho que a fazer. Mas. E era sobre. Não vais para a antiguidade clássica, não te percas. Sobre a dinastia filipina, que eles entraram por aqui dentro, chegaram a Lisboa, isto era só riquezas.
que as riquezas não estavam dentro de Lisboa, porque a malta de Lisboa achou eles vão invadir a cidade de Lisboa e vão pilhar a cidade de Lisboa, portanto a gente vai levar tudo para as quintas nos arredores. Mas o Filipe Rei, tinha dito: vocês vão a Lisboa, mas não podem saquear Lisboa. Tudo o que tiver à volta podem saquear, mas Lisboa não vão saquear, porque eu vou ser o rei daquilo de qualquer das formas e não quero ser governante de uma cidade pilhada. A malta veio e pilhou à volta, onde a malta de Lisboa tinha posto as riquezas para fugir às pilhagens dentro de Lisboa. Quer isto dizer depois? O resto do país era todo pobre. Os espanhóis descobriram a riqueza até em Lisboa, dos descobrimentos. Estamos a falar da era do ouro, a chegar em Barda. Mas ainda é assim agora. Pois a questão está precisamente aí. Fora de Lisboa era tudo pobre. Lisboa e eventualmente o Porto, obviamente, não é? As grandes metrópoles. O resto tudo era muito pobre. E tudo foi assim, e ainda é um pouco assim. Ainda é assim, não é um pouco, é assim. Até ao 25 de Abril, porque os salazarentos continuavam a viver dos negócios ultramarinos e Portugal era aqui um país periférico e, portanto, não era aqui que estava o produtor de riqueza real. Era só, vou-lhe chamar um centro administrativo. Portugal era Lisboa, nem Portugal. Lisboa era a administração das colónias. Só isso. Serviços. E, portanto, veio o 25 de Abril e vai-se criar condições democráticas para toda a gente. Muito do que era competência do Estado não existia e, portanto, alguém pensou, e na altura bem, não é? Se nós não temos condições imediatas para prestar este serviço à população, vamos subsidiar os privados para cumprir essas funções enquanto nós não conseguimos assumi-las. E até aqui está tudo bem. Não me parece nada de normal. Outsourcing dos deveres do Estado parece-me mal logo à partida. Não, mas espera aí. Estamos a falar de uma coisa que foi assumida como provisória. Não é? Nós, neste momento, vamos criar... Neste momento não temos condições, estamos a criar as condições e enquanto nós não conseguimos pôr o país em pausa e, portanto, a vida vai continuar, enquanto não conseguimos assumir nós estas funções, delegamos através de subsidiação aos privados, mas nós estamos a fazê-lo. E foi feito. Todo o ensino primário, dos liceus, dos secundários e tal, foi tudo feito e existe para serviço público e da saúde igual. Há partes, quer na saúde, quer na educação, que nunca foram concluídas, foram arrastadas até hoje. Se tiveres um filho, tu não consegues colocá-lo num sítio senão um privado. Tu tens as creches a partir, salvo erro agora, dos 3 anos, isto tentado a mudar, mas acho que ainda está assim, dos 3 anos, e o que é que fazes até aos 3 anos? Pagas. É a tua hipótese. Pagas e não bufas. É a tua hipótese, porque tu não vais deixar de trabalhar. É um compromisso social que tu tens, assim que tu nasces, que vais crescer, ter a tua educação, e quando chegares ao fim da tua educação escolar, vais trabalhar. Vais ser és coagido à nascença a ser trabalhador. Não tens uma verdadeira liberdade. Portanto, já é até castrada esta liberdade de escolha se queres ou não fazer parte de um país. És condicionado. Mas, além disso, vamos esquecer esta parte filosófica que agora não interessa para nada. Chegas à tua idade adulta, quem casa quer casa, tens a tua casa e tens dois filhos. Vamos assumir o primeiro só. Sim. Tens o período que estás em casa de licença parental, e depois mais ou menos dividido. Tens que o entregar ao sistema. Ao sistema privado. Ao sistema. Privado, muitas vezes até financiado pelo público. Porque ao fim de 46... Porque lá está, andas à caça, a maioria das pessoas anda à caça de IPSS para meter os putos em função dos seus rendimentos. Lá tem eles as tabelas, que a mensalidade é calculada em função dos rendimentos. Nem é por causa dos rendimentos. É porque não tens alternativa. Porque não há uma coisa pública que tu digas assim, há ali um berçário ou uma creche pública que assuma enquanto eu estou a trabalhar. Mas calma, mas vamos parar aí. Agora a questão aqui é, tu estás a ir por esse caminho de... Já o fiz, mas sentes. Mas esse caminho, bem, para já tenho que te exigir que sejas sucinto na resposta. É logo a primeira coisa. E a segunda é,
Exigir. Estás a pensar muito, ganhas tempo para arranjar argumentos melhores que os meus. Não, eu já escrevi sobre isto, quer dizer. É a primeira coisa. Não, mas o importante para mim é o seguinte. Mas não é. No meio disto tudo. Aqui, Arroios. Sim. Vamos dar o exemplo de Arroios e vamos dar o exemplo do Liceu Camões e do Colégio do Sagrado Coração do Coisa. Jesus. Pronto. Vamos Maria, sei lá, não sei. Um colégio do Sagrado Coisa. E a minha mulher estudou lá. Mas vamos ignorar esse facto, que eu não me lembro e sem vergonha. O Sagrado e o Camões. Ambos têm secundária. Uhum. No Liceu Camões, as aulas são 3D. Porque até podem sentir a chuva no inverno. No Camões, sim. É 4D, não é? Que se diz que é aquela que também tem o tato. Sim. É incrível. Porque tu estás a ver a chuva lá fora e estás a senti-la a cair na cabeça. Sim. E no outro... São aulas presenciais. Tens a mesma sensação, mas apenas quando estás no chuveiro do teu ginásio depois de uma aula de educação física. Não é a mesma coisa. Não é igual. A temperatura não é igual, a intensidade da queda não é igual. Não é tão realista. Não. Vê-se logo que é artificial. Não. Sente-se que é uma versão soft. Mas... como é que dizia a ministra? Nós dizemos assim, nós queremos que nós queremos um Estado em que um pai queira poder ter dinheiro para pôr o filho no sagrado, ou queremos um Estado em que um pai não tem que estar a preocupar-se com isso? Este é o meu ponto. Para mim, ser verdadeiramente libertário é retirar certas preocupações da cabeça das pessoas. Onde é que vamos pôr o nosso filho a estudar? Que drama, que horror! Na escola do bairro. Ponto. Que tem que ter professores, funcionários e boas instalações. Ponto. Tem que ser bom QB para tu não quereres... Acabou! Não mais nada! Isso é uma preocupação, Sim. Percebes? Eu não tenho que estar preocupado com isso. O cidadão não tem que estar preocupado com isso. O cidadão não tem que estar preocupado com como é que eu faço para ter saneamento na minha casa. Mas isso ainda é uma preocupação em Portugal. Há milhares de casas sem saneamento básico. Isto é o fracasso do Estado. Isto é o Estado pobrezinho. E é aquele Estado em que nós dizemos assim... os salários no Norte... No interior são mais baixos e tal. Mas eles têm sempre alguém que lhes dá umas batatinhas e umas couves e tal. Mas é verdade. Mas isso não é justificação. O que eu quero é ter dinheiro para escolher onde é que eu compro as minhas couves. Eu não quero estar dependente de me as darem. Percebes? Porque eu, se vivo numa cidade, eu não vou ter tempo para plantar couves. Eu não vou ter tempo para plantar couves. Aliás, é a maior perversão da sociedade atual é quem vive na cidade anda a plantar hortas dentro de casa. Também é verdade. E exigir hortas comunitárias. É uma inversão de vontades. Eu acho que a malta que quer ter hortas comunitárias ou quer plantar hortas em casa, vai viver para o interior e planta horta à vontade, com terreno com fartura aí no país. Diz-me, digo, tu que tens um pensamento muito mais estruturado, porque raciocinas politicamente há muito mais tempo do que eu. Não, isso é mentira. Só porque sou mais velho. E estás neste mundo do pensamento político há mais tempo. Diz-me, para ti, defender a esquerdinha é ser esquerdista? Mas eu não defendo a esquerdinha. Eu não acho. Eu acho que se o nosso Estado, em 46 anos não conseguiu cumprir, foi porque não quis. Porque há interesses da malta da iniciativa liberal, não é? A malta que agora patrocina o partido do André Cocó e essa malta toda, que não teve interesse em fazê-lo, porque vieram milhões e milhões que foram esbanjados, não é? Temos autoestradas duplas, que servem muito pouco. Temos muita duplicação de muita coisa. Sim. Centros de formação profissional, então é às padadas. E dinheiro roubado. E quando eu digo roubado, os contratos públicos estão cheios de nuances feitos por advogados especializados na matéria. Não há nada contra os advogados em geral. Mas é um facto. Mas são eles que fazem, cheios de anexos e de salvaguardas. E contratos que estão feitos para espelhar uma candidatura, uma determinada candidatura. E não é só isso, e que beneficiam o construtor. Ainda agora, já não me lembro agora, mas era um concurso público qualquer, foi agora esta semana nas notícias. Agora estava a tentar puxar pela ideia do que é que era.
não me vem à ideia, mas que só houve um concorrente. Era o único que cumpria as condições que estavam estabelecidas no caderno de encargos. Isto é fácil de fazer. Olha, está apagou-se. Isto é fácil de fazer. Quando tu vais fazer... É fácil de fazer porque eu sei, porque já assisti como é que isso se faz ao vivo e a cores. Portanto, eu sei que isto se faz e como é que se faz. Que é criar as condições... Quando tu fazes o caderno de encargos, já estás a ver quem é que são as empresas possíveis o que tu estás a fazer quando crias o caderno de encargos, já dizes: este contrato é para uma cena. Só que não podes lá escrever que é para uma cena. Sim. Então tens que dizer que é para um indivíduo de uma determinada altura, de uma determinada idade, com uma determinada cor de olhos. É assim. Sim. É assim. Sim. E depois pões. E no outro dia tive uma conversa muito interessante, olha, em Vila Real, com um grupo, estava num grupo de amigos e estávamos a falar sobre as seguradoras e os contratos de seguro. Também neste modelo, e como havia determinados concursos em que havia uma especificidade que era colocada no concurso para um determinado seguro. E essa especificidade apenas existia num contrato de seguro prestado por uma das companhias. Sim. As outras, nenhuma outra fazia aquilo. Só aquela é que fazia aquilo. No contrato diz lá, depois algures no meio daquelas letras todas, que no caso de aparecer uma pedra de forma triangular no meio da obra, que aquilo implica que o Estado tenha que entrar com mais 20 milhões para a obra, porque apareceu aquela pedra ali no meio, específica. Não é? E aquela empresa, só por acaso, por milagre da situação, a meio da obra, encontra o raio da pedra e chega lá, olha, está aqui a pedra, passem para cá os 20 milhões. E é assim é que tu vês as derrapagens das obras públicas. E quando falas em concursos... Isto é roubo. Eu lembro-me há uns anos daquele escândalo que houve no EFP dos concursos, que é selecione-se o Pedro. Aparecia lá mesmo já o nome da pessoa que era para ser selecionada num determinado concurso. Sim, eu tenho um amigo meu que foi a um concurso, neste caso era de uma empresa, não é? Porque é obrigado a existir um anúncio e um concurso, não é? Sendo que ele até foi lá e deslocou-se até para longe, sabendo à partida que sabia-se já quem é que era para entregar a posição. Certo. Pá, isto é tudo uma perversão. Agora, e no fim das assim. contas é um roubo que se está a fazer ao cidadão. É. Agora diz-me, sabemos que nós, ao defendermos que somos contra a esquerdinha, o Estado pobrezinho, o inho, é mesmo assim, o cafezinho, dá uma escolinha, em que caia só uma chuvinha e tal, assim. Nós sabendo nós que nós somos contra isso e que nós queremos um Estado robusto para satisfazer necessidades de cidadãos, para que eles possam ser o mais livres possível para fazer aquelas que são as verdadeiras escolhas da vida, não é? Como é que vamos responder à direita que nos diz onde é que vão buscar esse dinheiro? Ou melhor, devemos responder à direita que nos diz onde é que vão buscar esse dinheiro? Ou devemos pura e simplesmente olhar para o orçamento de Estado e dizer assim, olha, limpa-se daqui esta porcaria que não interessa nada? Porque a mim às vezes dá vontade de fazer isso, pegar no orçamento de Estado e dizer assim, olha, estão a ver isto? Isto é para dar dinheiro a não sei quem privado, isto é para dar dinheiro a não sei quem privado, isto é para dar dinheiro a não sei quem privado. Limpa. E agora, sobra-nos dinheiro, com fartura, vamos lá mudar as escolas todas e... Tens que vir para trás e voltar à mesma tecla da semana passada, que é estas perversões dos contratos públicos existem porque existe uma clara falta de fiscalização. O Tribunal de Contas chega ali e chega à frente e diz: fez este contrato, isto foi uma perversão completa, isto foi roubo, porque este dinheiro era para ir para aqui e foi usado assim, assado. Foi roubo, diz o Tribunal de Contas. Qual é que é a consequência desse relatório do Tribunal de Contas? Zero. Mas tu, por exemplo, agora vem uma pipa de massa da Europa. Sim. Não sei se é pipa, mas é uma bazuca, sei lá. Eu acho que é um túnel, não é pipa. Vem um dinheirão, assim, uma coisa brutal. Não é? E tu... assim, é uma ideia que temos que ver isto na perspectiva do nosso orçamentozinho, não é? Não é no nosso orçamentozinho, porque aquilo é para diluir por não sei quantos anos. Agora... e dá-te uma migalha por ano. Pronto, então se calhar sou eu que estou enganado, mas na perspectiva de vir aí dinheiro de fora... isso é só uma maneira de acalmar os mercados. O dinheiro que vem focado na recuperação. Ou seja, não é dinheiro progressista. Que o governo é fazer. Não há dinheiro para crescimento, há dinheiro para recuperação. É esta lógica sempre do
aquele fulano ganha 700 e a gente quer que ele continue a ganhar. Agora, com esta crise, baixou os rendimentos para 600, temos que manter o indivíduo nos 700. Temos que manter o salário médio dos 1000 e poucos. Temos que manter as empresas nesta indignidade de andarem sempre de mão estendida nos bancos. Isto não seria uma oportunidade? Eu não vejo as crises como oportunidades, porque eu não acho que seja por estarmos nesta crise que devemos fazer isso. Eu acho que nós devemos fazer isso porque a nossa existência, a incapacidade e a insuficiência do nosso Estado demonstram a necessidade de criarmos uma oportunidade para o tornar melhor. E o facto de haver cada vez mais aproveitadores, cada vez mais dialética aproveitadora do mau funcionamento do Estado, se calhar tem que dizer às pessoas, aos esquerdistas: espera aí, isto está uma miséria e esta miséria está a dar que falar e que crescer a outros. Não devemos aproveitar essa oportunidade, não devemos perceber, estar a defender a miserabilidade, está-nos a tornar miseráveis aos olhos dos outros. Eu acho, o meu parecer, adoro o meu parecer. É o meu parecer da coisa. Não há ninguém que tenha visão. Tens a tua coisa brilhante. Falta quando o Carlos Silva, aquele que agora fez o roteiro. Carlos. É Silva, acho. Costa e Silva, Silva e Costa. Carlos Silva, está certo. Carlos Silva pode ser confundido com outro que não faz roteiros. Não, mas pronto, estamos a falar de política de esquerda e tal, e estamos dentro do contexto. Quando o dito Carlos Silva faz um roteiro que não é para amanhã, é para implementar, isso faz uma comichão tremenda a quem não tem visão. Eu não estou a concordar com o programa dele. Não é isso que eu estou a dizer, atenção. O que falta em Portugal é que Portugal é reativo. Por dois motivos. De um lado, é uma coisa que é sistémica, em que nós somos o bobo da corte, de alguém, de algum país. Fomos de Espanha, fomos de Inglaterra, atrás de uma porcaria de uma aliança mais antiga do mundo, que é uma treta tremenda, não é? Fizemos uma aliança há mais tempo, mas que não se perpetuou no tempo. Isso é um mito que foi criado, não existe. Durante muitos séculos fomos pau-mandado dos espanhóis. Hoje em dia somos pau-mandado de outros países. Isto parece um argumento a favor da saída da União Europeia, e não é. Antes, pelo contrário, porque eu sou federalista e, portanto, a visão contrária. Mas ao ser contrário e ao não ser nacionalista, naquela dimensão de ser de um partido nacionalista e tudo pela pátria, não sei que, não tem nada dessa treta, acho que as fronteiras são um absurdo hoje em dia, por isso sou federalista, não é? Mas o nosso governo é subalterno de... E então, quem está no poder, como é pau-mandado de outros, nunca tem uma visão de futuro. E os países são tipo empresas. Tu tens que ter uma visão do que é que... Não consigo ter essa visão. Não consigo minimamente ter essa visão. É como uma empresa. Tu tens... O Estado governa um país. Deixa-me concluir. O Estado governa um país. É o trabalho dele. Não é? É um governo, governa. Como uma empresa tem uma administração, gera a empresa. O governo governa o país. Em que tem funcionários. E tem o deve e o haver. E tem que pensar não só no agora, mas como o amanhã. O que é que nós vamos ter amanhã para quando chegarmos amanhã, este país continue a funcionar bem. E essa visão de futuro deixou de existir. Existiu nos descobrimentos, no início dos descobrimentos, e a partir daí foi um regabof tremendo, porque a malta deslumbra-se com o excesso de ouro e tal, não fez nada, rigorosamente nada. Não é? Não consigo ter essa visão. Não há uma visão de futuro. Empreendedora do Estado. Não sou capaz. Mas o Estado não é empreendedor. O Estado é orientador no país. Tu tens que pensar, é competência do Estado planear, vamos dizer, a 50 anos. O que é que nós vamos começar a fazer agora, a planear agora e começar a concretizar agora, que seja efetivo daqui a 50 anos, uma aposta para o futuro.
Que modelo de país, quando nós estamos a falar de passar para uma economia verde, Eu não estamos a projetar há no coisas, há coisas que devem ser projetadas no futuro, há coisas que devem ser feitas de grau a degrau e eu acho que há coisas para agora. Sou pena do fracasso total do Estado. tudo é feito para agora. Não. Aliás, não é tudo feito para agora, mas tudo é feito, quero dizer, é tudo feito de grau a A degrau. descarbonização sucessiva, progressiva, a mudança de modelos de ensino, a mudança de determinados modelos de gestão pública, isso são coisas para ir fazendo, para projetar no futuro a economia verde, Não, projetar isso é no para futuro fazer os agora. empregos para os empregos Pedro. sustentáveis. Pedro, tu quando dizes- Agora, há coisas que são para hoje. Certo. Haver escolas em que chove é para hoje. É o António para Costa hoje, está agora. é para ontem. Acaba de comer, Desculpa lá. toma a bica e diz assim: o quê? Chove na escola não sei das quantas, vão já lá tapar o buraco. Desculpa lá, É mas assim. não é para hoje, era para ontem. Percebes? É isto. O quê? Recusaram fazer exames a pessoas no SNS? Para já, essa pessoa que fez isso, processo disciplinar, já! É isto. Percebes? Isto é o que acontece E depois vêm nas com critérios, PPPs. depois vêm com critérios financeiros. Custa muito ao Estado. Determinados exames são muito caros. O Estado Sim. gasta muito dinheiro, depois tem que ser feitos no privado e o Estado tem que pagar. Mas não tem que ser feito no privado. Nem é feito no privado. Custam muito dinheiro e epá, não dá. E epá, se me vêm dizer que o Estado não pode fazer certas coisas porque custa dinheiro fazê-las, então o Estado não pode fazer nada, porque tudo o que o Estado faz custa dinheiro. Mas isso é o que a direita quer. Mas o dinheiro nunca pode ser o fundamento da esquerda. A argumentação de esquerda nunca pode ser o fundamento argumentativo da esquerda. Porque essa é a esparrela da direita, como disseste muito bem. Isso é o que a direita quer, é começar a discutir dinheiro. Quanto é que custa aquilo? Quanto é que custa aquilo outro? Quanto é que custa não sei o quê? E o benefício? Então, mas nem sequer é tema, porque o Estado tributa para isso mesmo. E o benefício de ter uma escolaridade muito melhor, de ter pessoas a chegar mais longe e a conseguir melhores empregos e a conseguir desenvolver soluções, não era muito porreiro. Nós temos termos um laboratório em Portugal que está agora. Bruxelas vai comprar 40 milhões de vacinas ao laboratório a freixo de espada à cinta. Estás a ver como era espetacular. Estás a ver como estás-me a dar razão. Faltou, continua a faltar a iniciativa de visão de futuro a este país. Porque não existe, não há nada que me explique, que me justifique porque é que os cientistas portugueses continuam a ser aplaudidos lá fora, no estrangeiro. Porque em Portugal tivemos uma fulana, cientista portuguesa, que eu não faço a mínima ideia ou não, portanto nem sequer vou tentar, que inventou uma maneira de fazer um ecrã numa coisa tipo papel, dobrável. E ela própria disse, eu tentei vender a patente em Portugal, ninguém pegou. Tive que ir para a Alemanha para vender a patente. Não. Porquê é que em Portugal não há gente com visão, com capacidade? Não querem desenvolver soluções. Porque não... somos paus mandados de outros gajos, pá. Não há esse tipo de visão. Queremos um Estado empreendedor, mas depois queremos um povo subserviente. Eu não quero um Estado empreendedor. Bem, eu agora vou fazer uma projeção para o futuro. Todas as pessoas que nos estão a ver neste momento, daqui a nada vão ver um separador de um copo a encher. Yeah. Boa ideia? Boa ideia. Até já. Chegámos a uma não conclusão, não é? Exatamente, basicamente. Então vá, até já. Ora, olá novamente. Tendo nós, com toda a eficácia do costume, concluído na primeira parte que não havia conclusões, né? Queria lançar aqui uma provocação a uma cena. Outra provocação a uma cena para fecharmos a nossa conversa de hoje, que era a seguinte: em que medida é que discutir a pena de morte faz sentido? Para alguém, não tem que ser se estás ou não de acordo. Em Portugal, no século XXI,
Mas eu vou-te lançar a nova provocação, é tipo ténis. Mas isso não foi já discutido? O que é que há para discutir mais? A questão é... Há para aí um partido Zeco que trouxe à baila a discussão da pena de morte. Há outro partido Zé que diz que a gente deve voltar às cavernas, andar com uma moca em cima do ombro e sermos recoletores novamente para deixar o mundo em paz. Não é por causa disso que eu vou discutir voltar para as cavernas. Sim. É verdade. O partido Zé que diz que a pena de morte. O resultado prático da discussão é ver os países que têm pena de morte e os países que não têm pena de morte. A gente chega à conclusão que os crimes mais violentos são sempre nos países que têm pena de morte. E isso quererá dizer qualquer coisa. Nomeadamente crimes cometidos pelo Estado. Nomeadamente. Ainda agora quando se descobre que as pessoas depois afinal até eram inocentes. Ainda agora veio mais uma notícia dos Estados Unidos, mais um cidadão americano afrodescendente que levou uns tirozinhos pelas costas. E há filmagens, quer dizer, não é dito por ninguém. Pois, não tenho noção. Aquilo foi dentro do carro, não foi? Não, ele vinha a cambalear. O indivíduo resistiu a uma ordem policial? Sim, resistir sim, mas nota-se claramente que o tipo está sob o efeito de qualquer treta, porque ele vem a cambalear. Ou álcool, ou drogas, eu não vi ainda. A única coisa que ouvi dizer é que supostamente seria na sequência, acho que até era tipo, as gordas de uma notícia qualquer online, que ele teria resistido a uma ordem qualquer policial. Vamos ver. Ele resistiu a uma ordem... não é justificação para um tiro, quanto mais para sete. Vamos ver. Ele resistiu a uma ordem policial, certo. Não vou discordar, isso não é visível, mas não vou discordar. O sujeito está desarmado, é uma fraca figura. Não é nenhum armário, não mede 2 metros, nem nada que o valha. E vem pela estrada fora a cambalear. Já é indicativo que o sujeito está sob o efeito de uma coisa qualquer que não é normal. Não é? E dirige ao carro. E os polícias continuam atrás dele, serenos, na medida de um sujeito de fraca figura a cambalear. Não é? Aqueles que vai dizer, eu estou perfeitamente em condições para conduzir. Sim. E sozinho, quer dizer, não há ali um bando de gente à volta dele, não é? Está sozinho. Na circunstância. Na circunstância e à volta dos polícias. Sim. Não é? Ele é um, os polícias são vários. Ele dirige-se de sua iniciativa para a viatura, abre a porta do carro, mete assim a cabeça para dentro e o polícia que está por trás dele dispara. Se era para o maniatar, que o fizessem antes de ele chegar ao carro. Não é? Portanto, foi desnecessário, foi estúpido. Mas ele terá dito, sei lá, que ia ao carro, eu vou ali ao carro buscar uma arma que já vos conto uma história. Se ele dissesse, eu vou ali ao carro que já vos conto uma história, antes de ele chegar ao carro, não é? Um bocadinho como aquele indivíduo que matou aqui em Portugal, que foi à esplanada do café matar o outro, não é? Quando ele disse, eu vou ali a casa buscar a minha pistola e já te venho cá a ensinar os bons costumes nacionais e tal. Acho que ele fez uma ameaça qualquer. Acho que ele de algum modo verbalizou o que iria fazer. Eu já te mostro, já te dou uma lição, espera aí que eu já aí venho e tal. Se naquele momento tivesse lá um polícia e tivesse feito alguma coisa, tinha-se evitado uma tragédia. Aquilo que foi uma tragédia. Ali, se aquele indivíduo diz, eu vou ali num instantinho aos S, não é? Um instantinho um bocadinho mais longo que o normal, eu vou ali só buscar a minha arma ao carro e já falamos de igual para igual. E se calhar quando meteu a mão, o polícia viu uma arma. Pois, mas aí o tema que foi debatido não foi os disparos, foi ser racismo ou não. Eu ainda não sei. Porque fez todo o burburinho para fazer espetáculo nas notícias e depois não há conclusões. Eu fico no limbo. Porque isso não são conclusões para a praça pública. Mas se tu começas a criar um problema para a praça pública, depois tens de concluir na praça pública, que é para dizer, olha, afinal foi isto. Porque assim... Mas isso só se vai concluir no final do processo judicial.
Está bem, eu também quando chegar. Está bem, mas o que eu quero final. é precisamente isso. É quando chegar ao fim do processo judicial, e sendo que foi um processo que teve tanta celeuma, mas que é do povo, porque o que é da política vem sempre à baila, porque o Sr. Doutor, nem que seja para dizer assim, estão a ver, ele era político, afinal foi o juiz era porreiro e conhecia-o e deixou sair sem ser condenado. Ou vice-versa, porque como ele é político e é conhecido, foi condenado, está no Unhó. Sim. Unhó não, na Carregueira. Sim, eu percebo. Estás a ver? Agora, como é um cidadão do lado daquela esquerda que vale tudo para fazer notícia, toda a gente disse que era racismo. Por oposição, os do partido do Cocó disseram aquilo não é racismo nenhum. Eu disse eu não sei. Eu sei que há um sujeito que tem não sei quantos anos, motivado por causa de uma cadela, que chegou lá e no fim das contas, e depois quando a gente está chateado, verbaliza tudo em um par de botas, portanto, vale o que vale, descarregou a arma em cima do outro. Isso eu sei. Por si só é condenável. Por si só é um crime. Matou o gajo, pá. É condenável. Vamos repetir argumentos, não é? O que eu não quero saber, espera aí, só para não irmos para aí, porque não vale a pena. O que eu quero saber é, eu fiquei naquela posição, eu não sei. Não vou dizer nem que é, nem que não é. Porque eu não sei. Eu não sei a história. Eu preciso saber a história do princípio ao fim para dizer isto foi racismo de princípio, esta foi a conclusão, ou isto não foi racismo e no fim ele estava chateado, como se nota, não é? E disparou e verbalizou racismo. E que são coisas diferentes. E eu quero que se chegue ao fim da peça judicial e que as notícias digam foi ou não foi. Sabes aqueles testes psicotécnicos? Seja para calar aqueles que dizem que tudo é racismo, como que é para calar aqueles que dizem que não existe racismo. Sabes aqueles testes psicotécnicos que fazem 700 perguntas e que metade delas são repetidas e é para ver a coerência na tua resposta e não sei o quê? Pronto. Sim. Sabes melhor que eu, que claro, percebes dessa área. Mas eu acho que, por exemplo, agora que vão fazer o referendo no Chega à pena de morte, podiam fazer uma série de perguntas sobre determinados crimes para perceberem lá dentro o porquê das pessoas quererem punir outra pessoa com pena de morte, vários exemplos práticos. E eu acredito que se a situação fosse inversa, se a raça das pessoas fosse trocada na situação do cão, defendiam a pena de morte. Para a situação do velhote, não defendem a pena de morte e começam imediatamente a encontrar critérios de aparente diminuição da culpa, como ele teve no ultramar, tinha aquele trauma, coitado, se calhar nem foi devidamente acompanhado, é velhote, o cão do outro até se roçou na perna dele. Não, o cão era do Ben. Não era do outro, era do outro. Agora estás a ver, começam logo a criar critérios abonatórios. Claro que sim. Portanto, eu quero que seja a polícia. A pena de morte, neste caso concreto, para mim, do Chega, não é uma forma de manifestação do sistema penal. É mais uma forma de manifestação do racismo. Porque eles só defendem a pena de morte para determinados crimes ou para determinadas raças. E mesmo determinados crimes, posso dizer que eles vão logo buscar exemplos dos ciganos que casam as miúdas com 13 anos. Sim, mas não. O partido do Cocó faz sempre eco do que se passa nas redes sociais. Se tu vires todas as propostas que eles fazem, é um eco das pessoas que não têm uma solução coerente, que não têm uma formação adequada, cívica, ajustada, adequada àquilo que o país necessita. Isso é subjetivo, mas que é ajustada em função do que é viver em sociedade. Não é? E por isso, cada vez que aparece um crime, seja ele qual daqueles que a gente considera que são hediondos, não é? Deveria ser morto, espetado num pau, deveria ser metido na fogueira e tal. Não é? Quando há fogos. Mas é que não é só pena de morte, é pena de morte de uma forma cruel. Ou seja, usar a própria pena porque como... é um eco. Repara, às vezes, olha, quando houve aqueles grandes incêndios lá para a tua zona, eu estava lá a trabalhar em cima, no norte, e há uma determinada altura
em que eu estava próximo de um dos fogos e o fogo estava à minha frente. Portanto, aquilo tinha uma estrada, tinha um viaduto por cima de uma autoestrada e o incêndio estava do outro lado à minha frente. E o vento corria da minha direita para a minha esquerda. Estás a ver? E aquilo... E às tantas, eu estava deste lado da estrada, estava lá nas minhas funções laborais, e às tantas começa um incêndio do lado direito, ou seja, do lado de onde vem o vento. Que é aquela, o fogo propaga-se, porque são as fagulhas que saltam e tal, e saltam de um monte para o outro. Eu não conheço fagulhas que tenham a potência de marcha atrás. E começa o fogo na outra ponta. É óbvio que para quem gosta da natureza e gosta das coisas como deve ser, a resposta à verbalização da frustração é o gajo ver a arder lá num toro lá também. Mas isto é a verbalização da frustração do momento. Que não é o mesmo que eu dizer aquele tipo devia ser condenado à morte. Seja ele quem for, não conheço, não faço ideia que seja o fulano que tenha feito aquilo. Não. A minha resposta à frustração, seja de fogos, seja Mas de o trânsito, sistema penal não pode ter esse não se nível coaduna de... com o meu momento, a minha resposta à frustração. E com a vingança. Sim. Ou seja, o que eles defendem Não, quer dizer, ali não estou a vingar. é o sistema penal vingativo. Sim. A pena de morte não é um castigo, porque o castigo pressupõe o reaproveitamento do indivíduo. Por exemplo, tens uma filha. Não, mas a ideia... Tu vais castigá-la se pensares... Se pensas, ela é assim, não há nada a fazer, não vai mudar, vale a pena castigar. O castigo pressupõe a mudança. Não fizeste uma coisa que devias ter feito, vou-te castigar. Não, mas a pena presume a recuperação. Sim. A reinserção. Pressupõe o aproveitamento do indivíduo para a sociedade. É Sim, isso. Este indivíduo é aproveitável. Uma reciclagem. A pena de morte pressupõe que o indivíduo não é aproveitável. Ora, das duas uma. Se a pena de morte pressupõe que o indivíduo não é aproveitável, então, ou é porque tu, enquanto ser humano, consideras que és legítimo o suficiente para definir qual é o papel de outra pessoa na sociedade, e tu tomas para ti a competência de dizer não, este indivíduo não é aproveitável, Eu te concordo. Não. boa. Mais vale bebê-lo do que vertê-lo. Sim. Ou tu assumes que esse indivíduo não é aproveitável e tomas para ti essa responsabilidade, o que diz muito acerca de quem tem essa ideia, diz muito acerca da forma como vê a sociedade. Entende-se capaz para determinar a validade de outra pessoa, o que logo à partida eu me declararia totalmente incapaz. Faz de nós pequenos deuses. Exatamente. Ou, por outro lado, entendes que há determinados crimes que, pela sua natureza, determinam que quem os comete perde o acesso ao contrato social. Ou seja, cometeste este crime, rasga o contrato. É como um contrato de condomínio, fizeste aqui uma grande festarola, partiste de paredes, okay? Foi tipo Projeto X, lá aquele filme em que eles partiram tudo e tal. Acabou o contrato de arrendamento. E tu assumes isso como válido para o contrato social e diz assim, este crime, alguém que é pedófilo, alguém que é violador, alguém que mata 50 pessoas... Mas para isso já não, é só castração química. Não há pena de morte. Tu entendes que este crime é de tal forma grave que quem o comete está automaticamente fora da sociedade. E podias dizer, está automaticamente fora da sociedade e chuta para fora, vai embora, mas como não pode, vives num mundo global e isso não funciona assim... Mas a história condenas da à morte. Condenas à morte. Ora, tanto por uma via como pela outra, o que tu tens são pessoas a definir individualmente aquilo que deve ser o coletivo. E o coletivo resulta da experiência, resulta do contacto, resulta da junção da vontade de todos. Ora, portanto, para o Chega aprovar internamente para o programa a pena de morte, tem logo um vício incrível, que é só pondera para a pena de morte a perspectiva de um conjunto muito reduzido de pessoas que faz parte do Chega que tem uma determinada visão social.
Sim, mas é o fundamento de um partido. Não. Um partido tem uma visão social. Não é para questões de direitos fundamentais. Porque para questões de direitos fundamentais, os direitos fundamentais são as paredes, são a base Tá bem, mas isso é tudo muito da subjetivo. sociedade. Não há tudo- subjetividade. Ah. Não há. porque- Não há, tanto não há, que há um artigo que te diz tu podes A alterar. homossexualidade foi despenalizada Tu há podes poucos alterar a anos no- Constituição toda. Sim. Podes alterar a Constituição toda, mas os artigos relacionados com direitos, liberdades e garantias. Está quieto. Tu podes até... quieto. Repara bem, a gente pode chegar ao extremo da Constituição de desaparecer. Não podes. Claro que podes. Tu estás a viver num mundo de quê? Não vá ver. A Constituição vale enquanto esta democracia Mas nós somos. for vigente. Se tu estás na Europa, isto não funciona assim. Esquece isso. A Europa está a ser tomada E por o fascistas. Ventura até diz que é europeísta. Está bem. Ele é Os europeísta. valores da Europa. Sim, ele é europeísta na dimensão da Europa que está a nascer. Isso é verdade. Porque tu estás a ver um crescente. Eventualmente, a extrema-direita é capaz de vir a sofrer um rombo se os países pioneiros acabarem por cair precocemente. Nomeadamente o Trump, o Bolsonaro, o Erdogan, o gajo agora da Bielorrússia. Todos esses gajos que são os ditadores, se eles caírem precocemente, eventualmente o Chega, o André Cocó, não é? Acaba por depois não apanhar a rampa toda de subida. Que seria a nossa sorte. Mas se calha que a Europa, até através das crises do Mediterrâneo, dos refugiados. Agora vinha uma palavra foragido, não sei porquê. Toda essa história que está a massacrar aquela zona do Mediterrâneo, virada lá mais para leste, e os países que estão aí acima, a Áustria, a Hungria, depois a Alemanha e tal, que são os que mais acolhem refugiados. Aí é que estão a crescer. Se ele apanhar a embalagem dessa malta que vira para a direita, esquece a Constituição. Esquece a democracia. Esquece multipartidos. Esquece a gente estar aqui a conversar. A gente vai ter que fugir para um sítio qualquer. Mas é verdade. giro? Eu sempre disse que ser de esquerda em Portugal, ser de esquerda neste momento, e declaradamente de esquerda, não é só ser de esquerda, porque se chegas lá ao voto, aquilo depois vai incógnito, e se tu não disseres nada, és neutro, não é? No artigo que estou a escrever agora, eu começo a citar, não é a citar-te, mas a fazer uma referência a essa tua expressão, que é, digo mesmo, tenho um amigo que está sempre a dizer que, sendo de esquerda, temos que nos preparar para fugir do país. Mas é! se as coisas começam a correr mal, a malta que dá a cara, que diz as coisas, tem que fugir porque não tem outra hipótese, porque há de haver um gajo qualquer que vai bater-te à porta. Por residual que sejam as pessoas que estão a ver isto. Fizeste parte de um partido, fazes parte da esquerda, fazes parte de uma ideia e distribuis essa ideia de esquerda, se calha que aquela canalha pega na mão o país, mais cedo ou mais tarde vais ter que fugir. Sim. Mas voltando para a pena de morte. A história da pena de morte é precisamente essa. Antigamente, muito antigamente, qualquer coisa servia para ser pena de morte. Ainda há países que o fazem, não é? Tu roubas, se estiveres lá no país lá do Médio Oriente, corta-te uma mão, ou pior. A pena de morte, nós queremos ser comparados com esses países. a pena de morte valia para tudo. Parece que vivo dentro de um filme, às vezes. Até ao ponto que se começou a ter algum humanismo. E a pena de morte começou a não ser concretizada no seu imediato. Não é? Porque nos primórdios havia alguém que dizia: é condenado à morte, vai já ali para a parede e morre. Pronto, e era uma coisa imediata, portanto. E repara, a pena de morte sempre foi um espetáculo popular. Sim. Estás a brilhar outra vez. Estou brilhante. Sempre foi um espetáculo popular. Com adeptos, a ver. E a população sempre gostou. Até a história de Jesus Cristo, não? Ele estava a ser crucificado, estava aquela população à volta. Portanto, não é nenhuma coisa nova. Com o humanismo e com a deslocação da concretização da morte para a frente, acabou-se a frustração. Porque já não estás a matar agora. O gajo vai a um tribunal, é condenado, depois é preso, está ali uns tempos preso, não sei o quê, e depois é que é condenado. E começou-se a perceber... Permite também haver uma certa despersonalização, porque o caso cai no esquecimento, quando a pessoa é morta já não há... Sim, exatamente. Já não há celeuma popular. E depois havia todo
todo um crescente incómodo popular de ver a morte pela espada, porque as espadas depois não funcionavam e demoravam a cortar a cabeça. A pior coisa que eu já vi na minha vida foi Não contes. Qualquer coisa com um animal em que é coisa. Não foi um animal. Foi uma pessoa mesmo que foi apanhada lá pelos Aquele vídeo que talibãs. um vídeo que andou aqui há tempos a ser Não, cá há tempos não, foi há 20 anos. Sim, há 20 anos. Sim. Eu tenho ideia que foi. Houve um vídeo que mostrava mesmo a cabeça. Ih, que horror. Não foi a cabeça, é todo o processo. Eu assisti a todo o processo. Acabou. Porque havia uns sites de snuff. Já não durmo. E na altura o snuff era uma coisa interessante de ver. Já não durmo esta noite. E a faquinha que o filho da mãe do Talibã usou era de manteiga. E portanto o fulano nas últimas demorou partes, a falecer. Demorou bastante e parecia um porco na matança. Portanto não foi fixe de ver. E as pessoas começaram a ficar incomodadas. E então inventou-se a guilhotina, que era um método eficiente. Eu acho que tem tudo a ver também com a forma... a guilhotina que está muito associada à França. Sim. Mas por ser tem a ver também com a celeridade que era preciso não, tem a ver com implementar nos homicídios, nas penas de morte. Não. Isso depois é o resultado prático da coisa, mas a ideia era que fosse uma morte rápida, já que é para matar, que seja rápido, em vez de estar ali a fazer sofrer. Que havia todo um circo. A seguir continuámos a pensar, se calhar a pena de morte não. E houve uma segunda solução que tu passaste por lá. Desterrar. Em Portugal, um monte de gente que era condenada, que seria à morte noutros tempos, era desterrada. Ia para o Brasil, ia para Angola. Isso em princípio não será resolver um problema e numa sociedade global não faz grande sentido. E mesmo há pouco tempo, no século passado, portanto, temos pessoas, quem era condenado, não era condenado à morte, ia para o Tarrafal. Fez. Que ia morrer. Era outra maneira de matar o fulano. Porque ele ia morrer lá. Não ia morrer pela faca nem pela bala, ia morrer pela força da doença. Porque sabia que não havia condições. Nem se dava assistência médica. Certos regimes, a prisão fácil, para criar o rótulo na pessoa. Os regimes ditatoriais são regimes de prisão fácil. Não necessariamente. Não, é isso. Pelo medo. E o rótulo. Aquela pessoa fica logo rotulada, acabou. Mesmo a sociedade com medo, depois já não se relaciona com aquela pessoa da mesma maneira. Que corta os laços sociais daquela pessoa. Mas o problema desse medo é como aos animais. O problema desse medo é que quando tu te vês numa situação que sabes que vais ser condenado, isto acontece nos Estados Unidos, não? Agora, não é nenhuma história do tempo da outra senhora. Se tu sabes que vais ser condenado à morte, ou uma prisão perpétua que seja, o que é que tu vais fazer? Perdido por perdido por mil. Pois. Que é a tal reação, aquela resposta da malta que sabe disso e responde a tiro. E vá quem for, já que eu vou, porque tenho que ir, leva não sei quantos comigo. Por isso é que tu vês, nesses países que têm pena de morte, essa resposta mais agressiva. Estás a ver? Perdido por mil. Se eu vou morrer, se eu sou apanhado e vou morrer, mas vou morrer já agora. Em vez de ter que andar a sofrer todo o processo que demora e arrasta-se, não é? E uma das coisas piores que existe é o sofrer psicológico. Porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando. Sim, é isso. A partir da altura que tu sabes que tens data marcada, isso é o terror. Sim, pois. E para estar a perder tempo, mais vale adiar a coisa, faz já. Eu vou dar uns tiros aos gajos, derrubo uns quantos no caminho e pronto, acabou-se a questão. Isso é... Estás a simplificar. Sim, estou... Excessivamente. Mas... Estou a comprimir muito, não é? Acho que isto, no fundo, para percebermos, que felizmente o pensamento dominante não é um pensamento para a pena de morte. Porque as pessoas não pensam para além do imediato. Não, é uma pena desumana e, acima de tudo, passa uma ideia de Estado, do Estado carrasco, que eu mas esse é o argumento. Desprezo. É porque quando tu pegas num crime em que nós consideramos que aquilo não foi um ato humano, que justiça há permitir-lhe que continue vivo? Vamos pegar... No caso
daquela fulana do Algarve que matou a filha e teoricamente mandou para os porcos literalmente, para a pocilga, para comerem miúda. É uma criminosa? Que justiça... Vamos pôr as coisas em termos práticos. Justiça existe em deixar aquela sujeita viva. Este agora há pouco tempo matou a miúda, agora já no período de Covid. Que a miúda foi... Um puto que fazia de conta que namorava com ela e matou a miúda. Não. Foi na mesma altura. Foi uma fulana que tinha uma filha, mas não tinha computador em casa, e ela foi para a casa do padrasto. Sim. E depois ele... E limparam-lhe o cerro, que até acho que a torturaram à frente. Isso. Vamos lá ver. Espera aí, deixa-me ir pelo raciocínio fora. Que justiça há... Ele depois já tentou-se matar, não sei se conseguiu, se não. Que justiça existe em deixar que aquele sujeito vive em sociedade se ele não cumpre com o base das regras de sociedade, ainda por cima uma filha, quer dizer, não, mais valia ele dizer assim, eu não quero cá a miúda em casa, e resolveu o problema dele. Ok. Que justiça existe em deixar esse sujeito que não consegue comportar-se em sociedade? E aqui está o problema. Que justiça existe em eu ou outro ser humano qualquer decidir se aquele sujeito há de ou não morrer. E este é um caso que é muito taxativo, é muito claro, é muito óbvio. Difícil. É muito óbvio, mas há muitos casos. Não acho nada. O que eu penso é o seguinte: há um indivíduo que comete um determinado tipo de crime numas determinadas circunstâncias. O facto... a possibilidade de repetição já é mínima. O que significa que, seja que pena for, já não vai ter o propósito de... já não vai ter como consequência a não repetição do tipo de crime, porque as circunstâncias que deram origem a esse tipo de crime dificilmente se irão repetir. Ter outra filha daquela idade? Não é assim que as coisas funcionam. Ter outra filha daquela idade, com uma companheira passiva, com crianças pequenas que não denunciaram a situação, a própria criança ser pequena e não ser capaz de se defender. Então, ok, tudo bem. Vamos ver, aquela pessoa, em condições normais, vai ser privada ao resto da vida. Se estiver vivo ou morto, não faço a mínima ideia. Dizes que ele se tentou matar, não sei se morreu ou não. Não, tentar eu sei que se conseguiu ou não. Aquela pessoa, em princípio, nunca mais ficará como cuidador de filho nenhum. Diz assim, mas isso... não mata a filha, mata outra pessoa qualquer. Porque sim, eu sou o defensor da tese de que quem faz uma vez mostra socialmente que é capaz de fazer aquilo. Mas todos somos capazes. A questão, sim, a questão aqui é... Vou-te perguntar, a probabilidade de repetição. Tu és capaz de matar? Não faço ideia. Não respondo à partida. Não respondo. És? Não respondo a isso. Só depende das circunstâncias. Não sei. Só depende das circunstâncias. Não sei. Todos nós temos a capacidade de matar. Depende das circunstâncias. O que eu digo é... as circunstâncias é que fazem de uma coisa crime. Também. Percebes? Aliás, toda a legislação só é crime porque a legislação diz que aquilo é crime. Porque se tirares aquela legislação da sua existência, deixa de ser crime. Pronto. Não é? É por aí. Depois porque há uma determinada carga condenatória ou sancionatória daquela prática que numas determinadas épocas existe, noutras épocas não existe. E numas determinadas épocas é dado mais valor, noutras épocas é dado menos valor. Me faz uma enorme confusão a polarização que existe em relação ao sistema penal, porque hoje em dia nós ouvimos as pessoas a falar nas redes sociais e nos cafés, e o que nós ouvimos os crimes de colarinho branco da alta finança são colocados no mesmo patamar da pedofilia. Era matá-los, era pô-los na prisão perpétua ou a morte, mas de preferência a morte. Estão cá... E da corrupção? Estão cá a consumir oxigênio e tal. Ainda hoje tive um debate sobre isso. O consumo de notícias sobre criminalidade extrema contra a vida ou contra pessoas e de criminalidade contra o capital é de tal forma excessivo que nós colamos aquilo num polo e depois no outro os restantes crimes. Então, pedófilos e
criminosos da alta finança, pena de morte. E depois, Mas... o resto é um bocadinho diferente que outros crimes aqui há. Depois, violação, violadores, desculpa lá, violadores. Ela é que vestiu a minissaia, não tinha nada a vestir a minissaia. Porquê é que ela se riu para ele? Ela riu-se para ele e tal. O problema é que o partido do Cocó é a soma desses gajos todos. Porque... Não, mas o problema é mesmo este. É porque tu tens aqui uma resma de fulanos que são tão frustrados. Porque isto parte muito... Tu, quando desejas a morte de outro, há uma frustração pessoal. Para com a sociedade. Não é? Individual e com a sociedade. E depois tu tens uma resma de fulanos que estão lixados da vida com o seu emprego, muitas vezes com as suas próprias decisões de vida, que resultam numa vida que têm atualmente, que não é aquela que planearam na adolescência, porque nós, quando somos adolescentes, somos todos praticamente os donos do mundo. Vamos descobrir a cura para as doenças e tal. E quando tu fazes uma avaliação de vida e começas a ver, eu não consegui atingir nada do que eu planeei, por circunstâncias e porque a vida é como é, normalmente por decisões próprias, e depois tu tens uma frustração individual. E depois vais ter que transferir essa frustração para alguém. Normalmente é o chefe. O chefe da empresa é o maior canalha que existe acima da terra. Qualquer trabalhador que exista em qualquer parte do mundo, à partida, e normalmente, o chefe é o malandro da história. Não tenho essa visão. É de quem se fala mal. Temos que falar mal de alguém. Mas para além do chefe, porque é um governo direto, não é? É aquele gajo que te diz, podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Que te corta as tuas vontades, não é? Tens o governo do país, que em países... Eu tenho aquele livro, Paul Davis. Em países que não prosperam, é difícil dizer, porque Portugal está no top 10% dos países mais ricos do mundo e, portanto, há 90% de gente no resto do mundo pior que nós. Mas, enfim, porque nós as coisas balizamos... estão postas no nosso país como se nós fôssemos uns miseráveis. Sim, porquê? O Chega vive da miserabilidade que vende às pessoas que nós temos. Porque nós nos balizamos por patamares europeus e nos comparamos sempre com a Alemanha, com a Suécia, com a Noruega, é onde nós nos balizamos. Temos níveis de desigualdade muito grandes, mas não temos os mesmos níveis de desigualdade do hemisfério sul, não é? Mas temos... Todo o hemisfério sul. Nós temos níveis de desigualdade... Eventualmente menos a Austrália. É a Nova Zelândia, de resto... E a Nova Zelândia, mas, vamos lá ver. Isso não significa que... não deixaste concluir, desculpa. Já me estava a perder. Estavas a mudar de assunto, eu já ia agarrar. Sim, e porquê? Porque com essas frustrações que depois são depositadas nos governos, sejam os quais forem, porque tu vês, porque a frustração é estes gajos da direita, uma canalha, ficam com o dinheiro todo, e graças, o que é que eu vou fazer? Vou votar no PS. Pô, esquerda. Vamos para a esquerda. Agora, está lá a esquerda, não é? Quando foi Geringonça ficou giro, entretanto agora... Mas era fácil com a Geringonça ficar giro, porque pior que aquilo era só se viesse o Cocó, não é? É como é, as coisas são como são, e estás a ver que o PSD está todo aqui para o Cocó. A porcaria do Rui Rio agora diz, não, depois das autárquicas nós vamos conversar melhor aí com o Cocó, a ver que isto vai ficar porreiro. E basicamente eu já te disse isto, toda a direita vai acabar no Cocó. Literalmente. Cocó. A direita vai ficar Cocó. Por incompetência... É que eles sempre foram um bocado cocós, agora são cocós de outra maneira. Não. Uma coisa era enquanto eles estavam... A direita, em Portugal, pelo menos aquela que tinha expressão parlamentar, era do centro-direita. A direita percebeu, a direita política, os políticos... Não me deixes fugir, tu não me deixas concluir, ainda não foi. Tu estás-me sempre a pôr aqui coisas e depois eu perco-me. Mas ficaram agarrados ao Cocó. E portanto aquilo vai ser tudo Cocó e pronto. Isto vai ser tema para outra conversa de outro dia. Porque é que a direita está aí para o Cocó. E a malta tem frustração existencial. Porque nós temos sempre desejo de chegar mais longe. O chefe é o primeiro lixado que é o que está mais perto. É o nosso frustrador de proximidade. Sim. Não, de proximidade. Não é? E depois há o governo. Que seja ele qual for.
Porque eu podia ser um doutor, podia ser um engenheiro e tal. Depois esquece, bom, quando estavas lá nos copos e não te apetecia estudar, não é? Porque era muito mais fixe. Era muito mais fixe andares no engate e a comprar um carro todo tuning e não sei o quê. Era muito mais fixe. E agora não conseguiste chegar a este dinheiro ao doutor e agora estás frustrado, não é? É lixado, não é? Tramado. Portanto, aquele é o responsável. E as redes sociais, ainda há bocado estávamos a falar algumas coisas boas, mas as redes sociais, o que é que fazem a soma do gajo que tem mais sensibilidade para o gajo que quer mais matas. E então é o fulano que pega fogo, tem que se pôr num pau atado e atar fogo ao gajo e pôr o gajo a arder. O outro porque tem filhos, tem sensibilidade a pedófilos e assassinos de crianças. Se caralho, tem que ser toda aposta aí. Matar, de uma maneira qualquer, mas violenta, tem que ser de maneira violenta, não pode ser uma morte qualquer. Então, o gajo é um criminoso da pior espécie. Depois, há os outros que acham que pagam muitos impostos e que deviam ter muito mais dinheiro e aqueles fulanos andam aí o verão inteiro e o ano inteiro em grandes viagens, em grandes vidas e que não fazem nada. Aqueles gajos do Parlamento não fazem nada. Zero. Estão ali o dia todo a jogar Tetris. É o que eles fazem, jogar Tetris no Parlamento, é pagar e ganham bem. Olha quanto é que eles ganham. E a gente diz-lhe assim, olha, ganha, o ordenado do fulano é 3.300 euros brutos. E as outras regalias? É para lá do triplo. O gajo tem que morrer. Colorinho branco, morre. Então, e depois somas. É o frustrado com as florestas, é o frustrado com os pedófilos, é os frustrados com o chefe, é o frustrado com os do governo. E o cocó pega nestes gajos todos. E todos estes gajos todos, que não é um, são todos, não é? Não estão preocupados. Se tu perguntas, tens a favor da pena de morte? Ele diz que sim. Porque não discrimina. Se tu disseres este gajo, que é o das florestas, até o do colorinho branco. Esse, não. Esse não. Isso é um crime, tem que ser condenado e por isso e tal. Mas como a pergunta é, és a favor da pena de morte? Cada um deles pensa no seu caso e diz que sim. E é aqui, na por soma... Por isso deviam fazer esse tal inquérito que eu disse há pouco. Na soma... Mas o problema é a gente ir para trás. Porquê que esta malta está toda frustrada? Porque não devia estar. Queres que eu te responda? Não quero. É uma pergunta retórica. Porque a esquerda defende a esquerdinha. Pronto, mas era uma pergunta retórica. Então, vocês querem o quê? Este Estado Social caro? Pago a maior carga de impostos da Europa. Não sei o quê, vão ao bolso. Salários mínimos miseráveis. E isso aqui, para ter esta esquerdinha. Para ter este Estado Social miserável. Então mais vale acabar a matar toda a gente e prender toda a gente. Mandar embora os imigrantes. Que é uma falta de visão de quem governa o país e das empresas. É sempre andar para trás. Por causa de falta de visão, e por isso é que nós temos um estilo de vida europeu, que tem os custos europeus, mas a pagar salários de Marrocos. Pois. Com toda a desculpa para a malta de Marrocos. Não tem culpa nenhuma para a história. Acho muito bem fechar isto, porque depois começo a ficar frustrado e depois tenho que mandar matar alguém. Só assim para terminarmos. Primeira, são cobardes ou não são cobardes? Quem? Os médicos. Os médicos? Os médicos do Costa. Eu não sei exatamente qual foi a circunstância dos médicos, portanto isso está tudo para mim. Ele diz que a ARS mandou os médicos ir lá ao lar e que os médicos foram os cobardes. Está bem, essa parte do disco disso eu sei. Ele disse para os médicos lá ir, os médicos não foram. ARS. Foram médicos do Exército. Até agora ainda não se viu a ordem nem a recusa, não é? Não, acho que já estão todos de acordo. A se encontrar, a dar uns beijinhos e uns abraços, está tudo bem. A questão é... Costa deve ter dito, olha que eu acabo com a ordem profissional. Talvez. Não Mas, era o que devia ter dito. O que eu queria saber, eu quero saber outros lados da história. Claro. Porquê é que de facto os médicos não foram? Essa é a minha questão. Porque eu percebo em várias situações a posição do António Costa, porque anda frustrado. Voltamos à frustração de vida. Claro. Porque ele está a governar um país e ele espera que lhe deem respostas positivas. Então, e ele chega ao pé daqueles em que manda, à malta da ARS e diz assim, então vocês não mandam ao lar médicos? Nós mandámos, eles não foram. Certo. Mas só que essas informações normalmente. E depois o Costa leva na cabeça, morrem gente nos lares, a ministra a ministra da Segurança Social. Não viste quando o gajo ficou chateado? A gajo cozinha, leva na cabeça. O Costa ficou lixado por causa daquelas reuniões que andavam a fazer e diz que diz. Diz que é isto, estamos aqui e não dão conclusões nenhumas. Vocês chegam aqui, andam aqui todos os dias, não me dizem porra nenhuma e depois têm que dar a cara àqueles gajos que estão ali fora a dizer que está tudo muito bem e depois eles apresentam dados que está tudo muito mal, mas vocês andam a brincar comigo ou quê?
porque ele é que está à cara. É o que há. Portanto, eu não sei que aquilo era uma conversa privada entre o Costa e o jornalista e, portanto, nós quando estamos... Eu sou sincero, com a minha opinião acerca da classe e... Não tenho nada contra a classe. Eu tenho. médicos. O facto de ser classe, assim mesmo, já me dá vontade de lhes dar na corneta. Classe é um grupo de gente que defende uma função. Não, um grupo de gente que se defende de forma corporativa. Não é só um grupo de gente. É como os advogados. E como os técnicos de contas Pior. e como outros grupos de Os interesse. advogados ainda são piores porque conhecem as leis, canalha. É tudo, todos os grupos de interesse. Eu não faço diferenciação nenhuma. Pois é. Sendo que os médicos... Eu imagino uma sociedade completamente distópica em que a Ordem dos Advogados veio dizer que quer fiscalizar as entidades onde os advogados prestam serviços. Vá, mas pronto. Como a Ordem dos Médicos quer fiscalizar as entidades onde os médicos trabalham. Concluindo a tua pergunta, eu não sei o porquê que os médicos não foram. Sei que o Costa esperava que eles fossem e ficou lixado com isso. E depois teve que resolver com os médicos do Exército. E como não sei o motivo dos médicos, sei que o Costa ficou frustrado, sei que a gravação foi de uma conversa de taverna entre o Costa e o foi o jornalista. Entrevista, não é? Não, aquilo... Desabafa que eu provavelmente teria dito muito pior. Talvez sim, talvez não sei. Com uma linguagem que e o Costa se calhar também teria dito pior se em vez de ter o jornalista à frente tivesse com um grupo de pessoas a conversar na mesa. Sim. Faz parte. Assim como andavam aqui aqueles fascisoides a dizer que o Mamadou Ba, como disse a bosta da Bófia, não devia ter direito à proteção policial, e eu não conheço praticamente ninguém que numa circunstância da vida não tenha insultado a polícia por qualquer razão, nem que seja porque eu só ia a 180 e o cabrão foi-me parar para me multar. 180 faz algum sentido. E não tem o Miguel Sousa... Ele também ia para me apanhar. Não é? Miguel Sousa Tavares? Sim. Sousa Já não Tavares. estás férias? Não, ontem estava na televisão. Ontem estava na televisão e estava a dizer, pessoal, em Portugal é que existe uma coisa destas porque na Alemanha, só apanhei isto assim en passant, porque na Alemanha existem os autobanos e não há limites de velocidade, há só a velocidade recomendada, isto estou eu a dizer, não foi ele que disse, e não é por isso que há lá mais acidentes, portanto... Tudo bem. Não sei qual era exatamente... Temos o direito à opinião, como não entendo a razão de ser da velocidade. Pronto, ia lançar... Segunda pergunta. Não sei se queres responder. Avante, sim ou não? É tiro? Epá, fiz um comentário no Facebook esta semana que disse... Não acompanho. É de ir. É de ir? É de ir e depois fechar as portas, deixá-los lá estar 15 dias de quarentena e se ficarem vivos... Avante 15 dias, contei comigo. Com concertos todos os dias. Não. 3 dias de concerto e depois 15 dias de quarentena, competentes. Mas estão 15 dias de quarentena todos juntos? Todos juntos. Então foram todos juntos, agora estão todos juntos. E se não houver problemas nenhum, então podem sair a seguir com a sua vida. Olha, eu compro essa. E eu acho que o camarada Jerónimo... Tirando essa circunstância, não. Devia pensar na vida e se calhar... dedicar-se à pesca. 2020, excepcionalmente, o Avante ser 15 dias. Eu vou. Não, mas 15 dias, mas 3 de concerto. O resto ficas lá a fazer campismo. Porquê? Se estás de quarentena... Mas se for da vontade... Podes ver concertos no YouTube, não podes ver ao vivo? Podes. Desde que a malta que lá está dentro não saia. Claro, perfeito. Portanto, o que lá está lá dentro, não entra mais nada. Depois há um indivíduo que diz: eu tenho conta na Uber Eats. Pisa para todos. Pisa para 30 mil. Não, se a circunstância for... Eu como ainda acho que vai ser um fiasco. Eles... Não, já foi um fiasco. É que ainda assim, não começou, já eles vendem muito. Eles vendem muitas EPs. Porque há malta que compra às 5 e 6 e 10 e depois distribui pela sua família. Tal. E agora, o número de EP tem tradução. O que é que quer dizer EP? Entrada permanente. Entrada permanente, exatamente. E por isso eu acho que é muito interessante ver como vai reagir o PCP nos próximos dias, porque é assim, eles não tendo perfeita noção de quem é que vai, porque sabem que vai haver malta do partido que comprou a EP e não vai haver malta que comprou várias EPs e as várias pessoas para quem comprou as EPs não vão. Vai haver... O Avante é um fiasco político.
Não, mais do que a eu acho concretização, que... é um Não, é um eu fiasco gostei da político. parte romântica na declaração, da declaração romântica que eles fizeram de dar um sinal de esperança e de mudança. É doido, pá. Achei aquilo querido. Aquilo foi Um grito, bocadinho. foi o grito do moribundo. Não sei. Vamos ver no que é que dá. Acho que vai ter lá muito pouca gente. A população em geral está no... Repara, a população em geral não vai ao avante. A população em geral não vai ao avante por norma. Foi lá uma vez na vida, coisa assim que vale. Sim. A população em geral não vai ao avante. A população em geral está contra A realização o do avante. avante. Neste momento, a maior parte está-se nas tintas. Tu vais andar os anos todos para trás e ninguém anda aqui a dizer que o avante deve existir ou não deve existir. Existe. Ninguém de esquerda. De forma geral. De forma geral. Às vezes Então, a que o maior avante- parte da malta de direita até diz que o PC não devia existir, quanto mais o avante. o comunismo não devia existir. Sim. Logo, o PCP não. Consequência. Sim. São tão maus como qualquer tipo de fascismo. E não vamos entrar agora aqui num tema Sim, com mais sim, uma hora. sim. É tão mau, não é? Como aquela ex-deputada que agora foi para a frente de um museu qualquer, foi um concurso aí de um... Não sabes disso? Não. Pá, Não, ela não concorreu para um museu e depois ficou em segundo. Passou para primeiro. Passou para o primeiro porque tinha um projeto Sim. que não estava contemplado no concurso público. Porque quando alguém é o segundo melhor, também tem melhor no nome. O segundo melhor também é melhor. Pronto. É tudo uma questão de aproveitar a melhor palavra Sim, da expressão. sim. Eles aproveitaram o melhor da expressão segundo Foi. melhor. E essa deputada também, quando lhe perguntaram, quando ela foi para deputada, a história dos gulag, dos prisioneiros políticos e não sei o quê, não sei nada disso. Foi. Aconteceu. Estranho. Espera aí, não estás a falar da mesma coisa que eu. Eu estava a falar da outra questão do concurso público. Sim. Essa fulana, quando entrou para o Parlamento, porque ela já foi deputada, quando entrou para o Parlamento, uma entrevista também, e perguntaram sobre a história dos gulag, das prisões e tal. Ela não sabia nada disso. Era uma comunista que não fazia a mínima ideia, ou não lhe sabia dizer, claro, não é? Conhecer a história do comunismo. É como o PCP escrever artigos Aí falo a criticar quem se opõe ao regime. Olha, levas daqui uma Bíblia, que é muito bonita, diz que devemos amar os próximos, ignora toda a Idade Média da religião cristã, em que mandámos matar milhões de pessoas, ignora essa parte, é só a parte que é muito bonito, leva para casa e lê, porque a Bíblia e o comunismo é a mesma coisa. Pois. Tudo o que nós fizemos de mal, ignora. Mas tem umas coisas bonitas, isso não é a Bíblia, Eu sei. era só ilustrativo. Era um livro que estava à mão. E então, como fazemos? Encerramos? Abri isto, tem uma página extremamente interessante. Não faço ideia. Isso era no dia que as galinhas tiverem dentes. Bem, Quando as encerramos galinhas isto. tiverem dentes. Encerramos isto. Stephen Gould. Foi. Olha, é parecido contigo. Só que não. Só que não, mas tem barba. Foi interessante. Vamos ver. Olha, oralmente faz agradecimentos à casa, porque eu estou farto de fazer por escrito. É verdade. Esqueço-me sempre de agradecer às Pomadorias por nos ceder este espaço para termos as nossas conversas animadas. Aconselho as pessoas a passarem por aqui, beberem uma ou duas imperiais e conversarem um bocado com o pessoal da casa, que é porreiro. E aproveitem e visitem a cave, onde tem este espaço da leitoria, em que podem comprar uns livros ao vosso gosto. Até à próxima semana, jovens e menos jovens, camaradas, amigos e visitantes da festa. Não é? Porque encontrei um livro menos recomendado. Mas aquilo também estava a falar ali de umas coisas Vai, pessoal? engraçadas. Então vá, até para a semana. Até para a semana. Obrigado pela paciência.